Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Este episódio que marca o início de uma nova fase do nosso canal, né? Além dos episódios que vocês já estão acostumados a nos assistir, nós também vamos ter agora, né, Will? Conteúdos e notícias de mercado para exatamente reforçar o teu conhecimento técnico na área e te dar a mão para que você possa continuar desenvolvendo o teu negócio, tá? Eu sou Vini Souza, arroba Vini Souza, 3 underlines. Ao meu lado, William Marques, arroba William Marques. tá? E claro, te pedir sempre, né, que siga a gente nas redes sociais, arroba Modafoda no Instagram, no TikTok, YouTube e Spotify. E hoje, já te garanto, um convidado que vocês queriam muito ter aqui. Nós vamos falar sobre como é que pode, cara. O cara saiu de vendedor para ser head de uma das marcas mais queridas dos artistas, né, Will? Exatamente. Quem é que está com a gente hoje, cara? Cara, hoje a gente tem o prazer de receber aqui ele que é cofundador e CEO da Homem do Sapato, né? O próprio Homem do Sapato, nosso amigo Jonathan Rego. Seja bem-vindo, Jonathan. Fala, gente. Vini, William, obrigado pelo convite, né? E tô muito feliz em estar falando isso. A gente até já estava conversando aqui um pouco sobre isso, sobre moda, sobre empreendedorismo e quanto a gente estava sentindo falta disso, né? De Sobre trocar esse essa ideia, papo. né? É, A isso gente, aí. a gente fala muito que o empreendedor, em linhas gerais, ele é muito solitário, né? Não de amizades, mas de troca sobre o nosso ofício mesmo, né? Às vezes você tá com um desafio. E um dos propósitos desse nosso canal, né? Dessa mesa que a gente tá aqui, vamos botar assim, criando, né? É gerar essa troca, né? Porque tem perrengues pra caralho, né, amigo? E como tem, né? Como tem ali, a gente não deve mostrar o perrengue. Claro que às vezes a gente até mostra lá nos stories e tal, assim, mas como a gente tem perrengue, né? Prin- Principalmente se a gente quiser expandir. Se a gente quiser ficar no mesmo que tá, beleza. Mas eu acho que eu não nasci pra isso, né? E com certeza vocês também não, né? E hoje, ó, a gente tá até conversando, né? Tem que fazer aqui um reconhecimento, tá? O homem é cofundador, porque ao lado dele sempre teve a esposa, a Renata, que sempre foi parceira no projeto, né? Num próximo episódio tem que trazer a Renata aqui também, viu? Demais. Quando for lá na próxima vez, eu já vou trazer a Renata. Ela é um pouco tímida e se eu falar isso aí, ela já vai ficar louca comigo. Mas não, mas não. Mas ela é a base de tudo, certo? Ela é do ladinho aqui, o Jonathan é mais loucão, ela coloca os pezinhos ali no chão, além de ser esposa, é uma sócia. Acredito que se não fosse por ela, né, também assim, acho que ela segura muito a barra. Inclusive, a história do nome Homem de Sapato, ela foi uma das que jogou forte. Eu não queria Homem de Sapato. Depois eu vou contar um pouco pra vocês como é que Legal. funcionou isso. Mas eu não queria Homem de Sapato e ela foi que bateu forte. Ela disse que tinha que ser esse nome. Massa, cara. Jonathan, eu vi uma entrevista tua, vou até pegar aqui uma citação que eu achei muito bacana, que você fala que você foi o vendedor de uma marca muito conhecida no Brasil, quando teve a ideia de fazer delivery de sapatos para essa marca, né? Vender de forma delivery, via delivery. Acabou se destacando nessa empresa, encontrou a paixão pelo negócio de sapato, tanto é que os clientes começaram a lhe chamar de Homem do Sapato, né? Isso que eu acho que também ser um dos pilares aí da construção da tua marca, né? Tanto é que esse apelido pegou ao ponto de, como eu acabei de falar, ser, né, o nome da marca de vocês. Cara, como foi esse despertar para o empreendedorismo, né? Como foi que você saiu de vendedor e despertou, porra, eu vou fazer meu próprio negócio? Opa, Vini, então, isso deu início em 2006, mais ou menos, quando eu entrei, né, nessa marca específica. Na verdade, eu nunca tive essa experiência de venda mesmo, né? Então, mas eu sempre gostei do diferente, eu sempre busquei algumas coisas novas, né? Tem até uma historinha rapidinho que 2003 eu fiz um curso lá no Sebrae, lá do Prop, então fiz que ajudou eu ter um norte, realmente fez a consultoria de viabilidade. Porém, eu tinha me esquecido que em 2000 e 2001 eu fiz um curso quando eu estudava lá no liceu, lá do Conjunto Ceará, e eu acho bastante interessante, uma coisa que está faltando, uma coisa que eu sempre converso com alguns amigos, eu falo sobre isso aí, do que me despertou. Para quem não conhece o liceu, eu não sei se ainda é assim, tá? Eu tô falando da minha época. Não tinha provas, era só trabalhos, trabalhos, trabalhos. Lá ninguém estudava para vestibular. Então não existia. Aí parece que a gente tá
nos tempos atuais agora, voltando lá no tempo, que hoje Uhum. falam muito disso, né? Pô, você tem que ter um curso de empreendedorismo, você já tem que estar cuidando de gestão desde o momento da escola. E na época, eu nunca, infelizmente, eu nunca gostei muito de estudar, eu sempre tive essa dificuldade, sabe? Sempre fui um menino muito tímido também. E o meu professor do liceu, fazia primeiro ano lá, ele viu isso e ele disse, cara, vai ter um curso de educação empresarial, iniciação empreendedora do Sebrae. Tô te vendo. Tanto é que eu fui o único da minha turma, né? Então eu fiz esse curso e o módulo, é engraçado, eu achei esse módulo lá em casa, do ano de 2001. E lá, o que eles falam lá, da maneira que era impresso, bem arcaico, as mesmas coisas de hoje em dia. Então, assim, do diferencial, de fazer o diferente e tal. Tanto é que eu fiz os 2 anos seguidos nessa época do Sebrae e apresentei um projeto que eu tinha de uma loja de adesivos, que eu fazia adesivos em carro, eu fazia sempre à mão e fazia esse projeto e a gente apresentou lá no Sebrae. Eu só tô falando isso porque eu esqueci disso da minha vida, de verdade. Ou Eu só seja, vim lembrar. tava Tava lá no lá, drive, mas despertou. tava dormido, tava adormecido, né? Exatamente. Então, quando foi 2013, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade dessa chance de disputar uma vaga, né, de vendedor, nessa mesma rede de franquias, quando eu fui pro teste, eu fiquei uma semana em teste e eu não fiquei, né? Então, ficou outra pessoa lá no meu lugar e eu sempre brinco. Se eu tivesse ficado, na época era no Shopping Guatemi, e na época das lojas era a que mais vendia, então tinha 7 vendedores, os mais, né, gente com muita experiência, e eu não tive, e tanto é que eu não fiquei. 6 meses depois eu fui chamado para substituir uma moça que estava de licença maternidade, e eu me apaixonei. Tipo, eu entrei, fui no Shopping Avenida, como a gente conhece, o Shopping Avenida é um shopping empresarial, certo? Não é um shopping que tu não se arruma e tu não vai pro Shopping Avenida para fazer compras, né? Na verdade, o Shopping Avenida para mim foi uma escola muito legal, que era uma loja que só tinham para ter mesmo, só para ter, que era uma loja que não vendia muito. Então, não vendia muito não, ela não vendia nada. Então, ela recebia até pontas de outras lojas, né? Então, eu acho que aí foi que foi nascendo e como eu percebi que a galera, ele ia lá, alguns advogados que lá tinham várias torres, para tomar café comigo e eu ficava escutando os caras conversando. Então, ele ia só para tomar café, mas na hora da compra ele ia no Iguatemi, porque Guatemi. era mais, né, Uhum. tal assim, específico. E eu comecei a identificar que eu tinha que fazer amizades com os meus clientes, né? Então, comecei a fazer amizades. Na época não tinha isso aqui que era tão rápido, né? Tô falando em 2006, não tinha Zap, não tinha isso. Então, eu tinha que fazer amizades mesmo de verdade. E automaticamente fui gostando e tal. E sempre quando eu entrei, sempre quando eu entrava em algo, eu entrava de verdade, sabe? Eu me. Era 100% em tudo. Então, ao invés de só fazer amizade com você, eu fazia com sua esposa, que é a que manda realmente, né? Hoje, muitas pessoas imaginam que o meu público é masculino 100%, ao contrário, é 50-50, tanto nas redes sociais, como clientes de cadastro mesmo, mulheres, Legal. certo? Mulheres ajudam muito a gente, sempre foi desde o começo da marca até hoje. E eu comecei a jogar sapato no meu carro e ia pros escritórios, né? Então começava a rodar. Às vezes eu não vendia nada na loja, mas externo eu já vendia. Tipo, às vezes fazia 80, 100% da minha meta, né? Então, isso começou a ficar forte. E o que eu acho legal da tua fala é que você era um empreendedor corporativo, que a gente chama, né? Você empreendia dentro do negócio que você estava ali trabalhando, vamos colocar assim, né? E eu acho que muito disso foi moldando a tua personalidade como um empreendedor, né? Como empresário, né? Acho que foi daí. E se não me falhar a memória, nesse trabalho aí como vendedor dessa grande empresa de calçado, você trabalhou, foram 9 anos, não é isso? Sim, Tá, e qual foi esse momento dentro dessa trajetória que você falou, não, agora tá na hora de eu lançar minha própria marca? Teve esse dia? Como é que foi? teve. Isso foi em 2013, né? 2013 eu já era gerente. Já era gerente da loja do Via Sul. E foi um dia muito específico. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu sempre gostei de sapatos diferentes. Eu sempre gostei de ter o que ninguém tinha. Independente que era em uma franquia, né? E hoje tô fazendo isso aí, até pessoas para não me seguir, né? Para não seguir isso daí.
que se alguém fizer vai receber uma baita de advertência. Mas claro, mas eu vou escutar bem isso aí também. Então, eu tinha uma linha que era uma linha mais vendida da marca. Era um esporte fino, de camurça, todo costuradinho à mão. Eu lembro como se fosse hoje esse sapato. E esse sapato, ele tinha uma cor, geralmente para quem não sabe também, do mesmo jeito que de roupas e de vestuário, tem edições limitadas. E às vezes não é nem porque as fábricas querem, por conta lá do curtume que faz uma camurça off que não consegue mais fazer igual. Então é por isso que se cria. E essa linha saiu de linha, do nada. Era a linha que eu mais vendia e saiu de linha. Nenhuma loja vendia camurça no Nordeste como a gente vendia camurça. Certo? Então eu era o que mais vendia camurça. Porque eu vendia com muito. Já jogava os produtos para fazer a manutenção. Impermeabilizante. Para mim, eu já jogava um impermeabilizante. O meu cliente, eu não dava opção, mas eu não dava por outro fato. Eu dava porque eu já catequizava o cara. Eu já te falava, William, ei, tá aqui. Não, eu não quero. Esquece, pô. Leve. Não era Você só tem uma que vez, né? cuidar. Era uma consultoria, na verdade, né? De Você fazia um verdade, trabalho consultivo. de verdade, porque eu sei que ia dar pau pra mim. Uhum. Eu sei que lá na frente essa camurça ia dar problema e tal. Enfim, quando eu fui fazer um pedido uma vez, pedido bloqueado. E o pedido bloqueado, né? Fazer um pedido lá pra franqueadora, pedido bloqueado. Aí o cara disse que... Aí eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque tiraram de linha. Aí eu liguei pra franqueadora, né? Pra saber, não, porque tiraram de linha. Oh, meu Deus. Aí na época o sisteminha... eu acho que até mudaram, até o meu é bem diferente. Você consegue montar, tipo, você consegue botar uma camurça e tal. E eu fiz 3 pedidos, isso demorou mais de ano. Eu me fingia de doido, eu mandava o pedido. Se eu vou botar a camurça off. Ou seja, tu tava Manda- desenvolvendo É, uma peça ali, isso na época como mais ou menos a gerente, posto. gerente de uma franquia Gerente de dessa uma empresa. franquia que na época eles já tinham quase 50. Aí já tava o teu espírito de disrupção e de Aí eu disse, o mas eu criativo, preciso né? desse sapato. Criativo. Mas eu preciso desse sapato. Aí a mensagem que vinha da franqueadora, não, mas saiu de linha, mas meus clientes estão querendo e ninguém tem. Ninguém tem. E o meu maior concorrente quem era? Eram as próprias lojas Uhum. da rede. Que eu era Via Sul, aí não tinha Irmã ainda, né? Só tinha Iguatemi e tinha outra praça. E o que foi que eu fiz? Aí eu lancei o pedido. Os caras, vão me fingir de doido de novo. Eu lancei o pedido. Aí eu troquei a última referência, na doida. E veio esse sapato. A fábrica errou também. Sei lá. Recebeu o pedido. Errado, recebeu o pedido. Quando esse sapato chegou, ele chegou com a referência errada. Aí tinha um couro lá no bridão. Aí eu peguei, parei todo o que eu fui, tirei o couro lá do bridão, passei água quente pra tirar a cola, limpei ele todinho. Então ele já ficou único. Não existe esse sapato. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei, esse sapato já mudou de cara. Então ele já ficou totalmente diferente. E sempre as pessoas vendiam com esse. Por quê? O cliente que tinha esse sapato, ele já estava querendo a reposição dele. Só que eu queria vender de uma maneira diferente para me vender mais caro ele. Por quê, Jonathan? Eu queria colocar o impermeabilizante junto. Porque é difícil chegar para ti e falar assim, tem um impermeabilizante a mais R$30. Não, tá aqui os benefícios, uma edição limitada, eu já brincava com isso, com uma edição limitada, só tem no Via Sul. Não tem nenhuma outra, não, eu quero Iguatemi. Não tem. E a galera começou a chegar no Iguatemi, começou a chegar das lojas, falando, Jonathan disse que só tem um sapato. Os caras, nem sei que sapato é esse. Nem sei, eles estão loucos. Jonathan, que sapato é esse? Eu disse que eu nem sei. Só tinha na dúvida isso. E eu brincava. Na época, um sapato desse era 379, eu botava 400 e tanto. Acabou. Ia pra empresa. Mas eu vendia com essa exclusividade. Tanto é que esgotou com 2, 3 dias. E eu comecei a ver. Aí quando eu fui lançar o pedido novo, aí eu recebi uma advertência. Eu ia fazer isso, aí me chamaram no escritório, falando, você não faça isso, você não tem autoridade. Foram até um pouco mais rude comigo. Você não é ninguém. Eu imagino que deve ter sido muito simpático nesse papo. Tu é doido. E não muito da franqueadora, tá? Mais da franquia daqui. E beleza, passou. E quando foi isso, eu comecei a ficar triste com algumas coisas que eu queria. Coisas diferentes. E não conseguia. Sendo que, reforçando, tá? Eu tinha um amor muito grande por essa marca. Tanto é que eu tinha vários adesivos no meu carro. Eu tenho fotos aqui de adesivos bem grandes, com nome. Eu tinha um pendentezinho de ouro. Usava aqui, eu até fiquei com vergonha. No dia eu fui para um showroom lá em BH, que era a sede da franqueadora. E os caras viram, que porra é essa? Que ficou bizarro, né? Até hoje você não vê um negócio desse. E eu fico, cara, será que eu sou doente?
Porque, tipo, não existe. E todo mundo falava assim, cara, tu devia montar a tua loja de sapatos. Eu disse, Deus me livre. A marca tal é a melhor do Brasil. Não tem como. Não tem como. É a melhor, é a melhor, é a melhor. E acabou que você vai se decepcionando com algumas coisas e você, na verdade, eu nem senti raiva da marca. Eu só disse, cara, eu não tenho mais como, só se eu for franqueado. Mas se eu for franqueado, eu vou ter que seguir ainda mais regras. Eu disse, cara, não dá mais. Não dá mais. E eu lembro desse dia, a primeira vez que eu vi o franqueador, aí depois a gente precisa de um dia só pra falar de franquia, tá? Total. E a primeira vez que eu conheci o franqueador, que é o dono da marca, a gente foi lá pro Coco Bambu. Primeira vez que eu conheci, de 9 anos que eu tava dentro da marca. Por isso que hoje eu procuro, pelo menos uma vez por ano, eu tenho que estar dentro das lojas. E quando eu escutei o propósito dessa marca, onde ela queria chegar e o que era, e de não me escutar, eu disse, como assim, cara? Eu tô ali na ponta, tá certo que eu sou um gerente de uma loja de 60, tem loja que vende 20 vezes mais que eu. Mas não me escutar, de não, porque isso é isso, porque a marca é isso, é isso. Cara, não dá pra mim. Aí na volta eu comentei com o gerente. Rapaz, é a primeira vez que tô falando essa história. E eu comentei com o gerente da outra loja que eu ia montar minha marca. Só chutei. Porque eu sabia que ia vazar. Sabe aquela parada de Judas? Né? O cara foi lá e... Eu falei, e ao mesmo tempo eu sabia que ó, ia feder pra mim. Que o cara ia passar pra frente Ia essa passar. informação. Aí pronto, esperou virar o dezembrão e dia 15 eu fui demitido. Né? Descobriram, né, que eu ia botar a marca, mas... Aí eu disse, beleza, pelo menos me deram as contas, né? Mas aí quando foi em janeiro, aí o negócio... Aí a ficha caiu, meu Isso aí já em irmão. 2014, né? 2014. E aí você não 2013 tinha... pra 14. E aí você não tinha mais... Não podia ser só uma ideia, né? Agora que você tava ali, você se viu, meu irmão, agora... Sendo que antes disso, por que chegou nisso? Em novembro eu comecei a sentar com alguns clientes, porque geralmente tem cliente que, que fala assim, cara, se botar uma marca a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí os caras iam pra sociedade, porque eu não tinha condições. Eu sabia que para montar uma loja, e na minha cabecinha, eu tenho que montar uma loja como mando figurino, toda prontinha, com tudo, com tudo. E acabou que eu sentei com 3 pessoas, e teve a última pessoa que eu sentei, que aí foi aonde deu o start, que o cara, eu não posso ter sócio. Porque eu sentei, eu falei, aí a pessoa, certo, a pessoa falou assim, beleza. Mas nas marcas patentes, né, que eu falava muito disso, eu quero ter um percentual da marca. Aí vai ter a minha marca, que é o meu sonho. Caralho, eu fiquei assim, vai tomar minha marca. Aí eu cheguei em casa, conversei com minha namorada, falei assim, pô, ele falou isso. Aí a gente ficou conversando ali e tal. Ela já tinha os trabalhos dela, já tinha as coisas dela. Eu falei, e aí? Aí vamos entrar. E ela, a gente namorando, a gente acabou de terminar, safado, fez um monte de coisa comigo. Né? E foi doideira, cara, foi doideira, porque a gente arriscou, vamos lá, 50-50. Te abri empresa, pá. E a parada foi bastante legal. Eu tinha um carro, aí eu vendi um carro pra comprar um Smart. O Smartzinho, aquele Sim. Smartzinho da Mercedes. Sim. Falando em 2013, isso foi final de 2013. Eu vendi o carro, comprei um Smart, porque na minha cabecinha já tava a parada toda montada. Eu não tinha dinheiro pra ter uma loja, porém eu ia ter um Smart todo plotadinho que eu poderia entrar e sair em qualquer casa que tu quisesse. Aí eu não tenho uma marca conhecida, mas eu tenho um Smart que todo mundo é louco, que tu vai abrir a porta Cool. da tua casa pra mim entrar. Aham. Tu não vai me deixar no meio da rua com o Smartzinho. E o Smart, quando eu fui fazer a consultoria de viabilidade no Sebrae, que inclusive eu aconselho muita gente ir de Legal. graça, massa, um negócio legal que dá para abrir a mente. Quando eu apresentei o projeto do Smart, esse consultor, ele negou. Ele disse, cara, esse Smart, tu já pesquisou sobre ele? Ele vai dar pau disso, disso, disso. E as peças, ele é importado, é da Mercedes. O que é que você vai fazer? Sugiro o Fiat 500. Mas Fiat 500, 4 pessoas, queria 2. Fiat 500. Fui pesquisar, segui as dicas dele, que é bastante legal. Quando eu fui pesquisar o Fiat 500, quebrava muito. E eu conheci pessoas que tinham Fiat 500, quebrava e as peças demoravam muito. E o Smart não quebrava. Eu disse, cara, quebrar por quebrar, eu prefiro o Smart. E o branding do Smart E é o outra brand do coisa. Smart é totalmente diferente. E o que foi que me ajudou muito? Poucas pessoas até imaginam, tipo, ó, eu não tenho uma loja, não tenho uma marca conhecida,
Ninguém conhece o Homem de Sapato. Só aquele miolinho, e principalmente a base do forró, né? Que a gente tava conversando muito sobre isso. Mas como é que a galera vai me respeitar? Eu plotei o Smart e comecei. Aí tanto é que os meus primeiros sapatos chegaram em abril de 2014, né? E a gente começou. Eu vendia na minha casa também. Cara, e essa passagem, eu vejo que você fala com muito carinho desse momento, né? Primeira decisão de realmente correr o risco de começar a empreender, essa decisão que hoje se mostra sábia, né? De não ter fechado uma parceria, com sociedade, desses 3 clientes que passaram contigo, né? Que eu acho que não deve ser fácil dizer não pra um cara que chega botando dinheiro na mesa, né? Porque não é só questão de ser dono da marca. O cara também tem um recurso que você não tem pra poder fazer a parada, né? E também passa também por esse processo da escolha, né? Da decisão de vocês, na época namorada, a Renata, de vocês toparem esse desafio de construir essa jornada juntos, né? E eu fico pensando, cara, quantos empreendedores que estão aqui nos ouvindo, né? Deixaram de... Estão lá no túmulo... Aliás, falam muito sobre isso, né? O cemitério é cheio de boas ideias, né? De que não foram implantadas, cheio de grandes marcas, de grandes projetos que não foram implantados. Então, assim, eu acho que ter essa coragem, essa resiliência, e conhecendo um pouquinho a tua história, desde esse momento de tomar a decisão de ir adiante, de dar não para um cara que estava querendo investir, isso foi meio que moldando toda a tua trajetória. E eu consigo fazer aqui alguns pontos, mas sem também dar spoiler, né? Com o que aconteceu daí para frente, né? Da tua jornada. E tem outra coisa também interessante, que é o seguinte, cara. Como as ideias eram muito fortes, que pelo que eu no teu contexto de saída da outra marca para poder montar a tua marca, sempre existe dentro de ti, né, aquela necessidade de querer colocar para fora as tuas ideias, né? Era importante ter alguém do teu lado que de fato comprasse essas ideias, né, de que tocasse essas ideias junto contigo. E às vezes isso é o mais desafiador, né, quando você vai atrás de um sócio, né, de encontrar alguém que esteja ali pensando no mesmo beat que você, né? Querendo ou não, a namorada, hoje esposa, comungava dos mesmos valores, né? Então já tinha um ponto de partida, né? Tanto é que vocês tinham um relacionamento, senão vocês não estavam juntos, né? E com um cara que tá aí chegando só pelo investimento, só pela aquela vontade de entender que tem ali uma oportunidade, muitas vezes não é o suficiente, né, Will? Exatamente. Então, é importantíssimo acho que a decisão de vocês de estarem juntos nessa construção. Cara, e fala um pouquinho pra gente sobre a marca, né? O Homem do Sapato, porque você, na época, trabalhando ainda nesse grande varejista de calçado, você começou a fazer alguns tipos de divulgação que foi te tornando conhecido, né, no shopping, as pessoas passavam a te procurar, né? Eu quero ir lá conhecer a loja do Homem do Sapato, né? Como é que foi dessa passagem aí? Qual foi a estratégia por trás desses investimentos que você fez na época para poder vender o Jonathan como vendedor e depois essa passagem como assumir essa identidade como marca, né? Como marca. Eu sempre desde o começo da marca, se eu não me engano, desde o começo da marca não, né, que a Homem de Sapato nasceu quando eu comecei a ver o sapato, eu comecei esse amor pelo sapato. E os clientes, eles tinham uma dificuldade de acertar meu nome. Aí teve um cliente uma vez que ele me chamou de Homem de Sapato. Falou só brincando. E ficou na minha mente. Esse nome é Homem de Sapato. Passou. E eu comecei, como era Shopping Avenida, Torre, recebia várias personalidades que tinha escritório de contabilidade ou a advocacia, né? E eu comecei a atender algumas personalidades, alguns artistas do meio, né? E um deles, aí eu comecei aí eles me convidavam, né? Aduílio Mendes, do Forró do Bom. Aduílio foi o primeiro a falar, né? Aí o Aduílio me convidou para um show dele. Aí fui pro show. Quando cheguei pro show, ele adorava isso aqui, Jonathan, não sei o que. Aí ele começava a me chamar de Jonathan da Sérgios Calçados. Que até hoje é esse nome específico, né? Te chamam Vini da Dogville, Sim, né? William da Dogville. Vira sobrenome, né? Mesmo um funcionário teu vira isso. Só que a galera que tá escutando, ela não quer saber. Jonathan da Sérgios Calçados. E Sérgios, eu tô falando nome, mas vai. Vai. Foi. Não, eu tenho um respeito maior. E começou isso muito forte. Eu tava aqui, rapaz, eu corto o homem, ou deixa ele falar. Mas é legal, porque é uma marca muito foda, mas muito assim, massa, mas ela não tinha um braço no forró, que era teoricamente um público que não era na legal. época, o forró, ele não é como era hoje, né? Não, esquece. Forró era... Mas assim, eu acho de boa você falar sobre isso. Aqui a gente fala de marca sem problema, porque inclusive é público, né? Você fez uma postagem um dia desse como um TBT,
da tua época lá, né? E tava lá, ainda então, tem assim, outras, né? Eu tô louco pra botar a foto do meu carro. Porque hoje, quando a gente conversa sobre lá do consultor, isso que você acabou de falar, sobre o colaborador tá dentro, tá vestindo a camisa do empreendedor, e o empreendedor falando isso é muito legal. É para dizer assim, cara, é muito bom. Tu é o empresário, tá falando isso. Não, cara, eu vivenciei isso. É por você, meu irmão. Aqui eu tô tirando todas as ferramentas, mas tu faz o teu salário, tu faz o teu brand, o network. E quantas pessoas já saíram lá de dentro e hoje já tem empresa, já saiu, É hoje é isso. lá de corretor e tal, tal, tal. Eu digo E eu- quando um colaborador nosso sai, né? Eu digo que ele recebeu alta, né? Se for pra poder realmente crescer, né? Aham. Empreender, se desenvolver e tal. Se for pra poder concorrente, não, cara, não fez nada, entendeu? Só Não. fez. Depois vamos falar sobre um pouquinho sobre concorrência também, É. tá? Mas voltando, você estava explicando essa construção da tua marca, né? Da marca Exatamente. pessoal, Jonathan, né? Que teve o cliente que te chamou de homem de sapato, que tinha dificuldade de falar teu nome, e tu começou a investir nas bandas de forró, não foi isso? E foi tudo organicamente, né? Por quê? O famoso alô, né? É, o famoso alô. E eu não entendia disso de alô, eu não entendi. Só que o alô é viciante, viu? Tem muita gente que eu acho que não sabe nem o que é esse lance do alô ainda não, certo? Mas que na Alô, nossa cara. época vai explicar. Aí depois eu vou explicar um pouco como é o alô, o que é o alô, pra vocês entenderem. E aí é legal fazer o quando eu paralelo de hoje. Fazer uma Quando eu parada do alô com... colocar das redes sociais hoje, vocês vão entender exatamente o sentimento. Até hoje as pessoas acham bizarro, ri, tipo assim, acha engraçado. Ih, que engraçado, cacete, gastei uma porra. Mas foi legal. E detalhe, né? E você construiu uma marca premium em cima desse segmento. Eu acho bem legal falar sobre isso, É né? Você muito também- louco isso, Vini, porque assim, até hoje eu me pergunto, cara, que loucura. Quando teve isso, aí ele me fez o convite para um show dele, começou Jonathan Sérgio Calçado, cara, engraçado, esse tal. Aí comecei a me viciar nisso. Aí conheci outro artista, aí começou, Jonathan Sérgio Calçado foi indo. E tinha as gravações de CDs, né? Que é o que bomba, né? É. Hoje tem vários aplicativos, mas antes não tinha isso. Então era as gravaçãozinhas de CD e rolava esses CDs. Tocava em todo canto. Tocava em todo canto. E um belo dia, fui chamado no escritório, era na parte de cima, e até dar um beijo lá para minha tia, antiga gerente financeira, né? Mas foi muito especial. Ela me chamou lá e perguntou o porquê que tava falando o nome da marca em um forró. Essa banda era Lagosta Bronzeada, até eu lembro. E eu nem sei se deu, mas por quê? Aí começou, temos riscos de perder a concessão da franquia, tal. Porque isso podia estar ferindo o posicionamento da marca, né? Que você Exato. estava ali representando. Pelo forró, pela marca, diz, cara, eu não tenho. Hoje eu entendo completamente. Hoje eu entendo completamente o que ela quis Sim. dizer, até como Total. franqueado. É como se alguém hoje ir para uma parada totalmente diferente do que a marca quer e tem a COF, você tem que seguir Exatamente. aquilo. Supostamente tá fazendo mau uso da marca, né? Vamos dizer assim, né? Mau uso não necessariamente, né, que o uso seja ruim, né? Aham. Mas é um uso fora do que tá padronizado para projeto, Exatamente. né? E na época e foi bem duro, tá? Então eu tô Suavizando a comunicação, né? romantizando aqui, mas foi pesado. Eu chorei na hora. Chorei. Então ameaçou até que se eu visse de novo eu ia ser demitido. Tal. E nisso eu já tava no meu bolso, eu fiz aqueles adesivozinhos pra dar pro cliente de carro com o nome da marca. Olha que doideira. Mas era um paixão. Às vezes eu pensei que era doentio, sabe? Tipo assim, cara, eu sou fã. Eu tô O nome aqui disso é dentro. obsessão, cara. Você era um cara obcecado desde E eu aquela época. fazia adesivos pra dar pros clientes pra ele botar no carro, né? Aí beleza. Quando eu fui pra um outro show dele, aí quando ele ia começar o show, aí ele falou uma vez, eu não, pelo amor de Deus, senão amanhã eu não volto nem pro meu trabalho. Eu digo, cara, bora fazer. Ele disse, mas eu te chamo de quê? Aí, Jonathan do Sapato. Aí, não, aí eu lembrei desse Homem de Sapato. Joga Homem de Sapato. Brinca, né? E tinha muito isso. A do Mendes falava muito isso. Não sei o que lá do Homem dos Performance. Não sei o que. E ele falou Homem de Sapato. E ficou. Foi indo. Aí eu comecei a me viciar isso demais. Então, assim. Egozão lá em cima, infladaço. Poxa, tu é louco. Tipo, o Jonathan Homem de Sapato. Turma indo pra shopping, que você tava contando mais cedo pra gente, que tinha que instruir o segurança do shopping pra dizer onde é que é a loja do Homem de Aí isso Sapato. daí eu já tava pisando nas nuvens, assim, mas era uma loucura na minha Cliente que ia te cabeça. procurar pra bater foto contigo, porque era o cara do...
Ei, Na época Jonathan. o Instagram era muito novinho, eu divulgava mais lá no Twitter. Era muito forte lá no Twitter. Eu jogava fotos dos sapatos, eu vendia para outros estados. Ei, cara, quer queira, quer não queira, nessa época aí, já estava se trabalhando o conceito de comunidade, né? Era. Que a gente vê hoje. E hoje, eu vejo hoje que a Homem do Sapato, por exemplo, ela tem a sua comunidade criada ali, né? Pelo trabalho que tu faz com essa dinâmica estratégico desde o começo, né? Através de influenciadores ou de pessoas que de fato representam ali a identidade da marca. Fala um pouquinho dessa relação que existe hoje nessa criação dessa comunidade HS, do Homem do Sapato. Qual a estratégia que tu traz nesse paralelo? Porque tem a coisa, a gente falou lá atrás também sobre o Xande, então tem uma Teve. estratégia por trás disso, daí né? Foi algo muito forte, né? Então isso trazia para um público específico, que esse público a marca não conseguia atingir. É por isso que hoje você tem que ter essa cautela, você também tem que ter essa visão, principalmente eu hoje como franqueador, eu ter que abrir minha mente em tudo, respeitando as praças, né? Mas claro, sabendo aonde eu quero chegar. E era um negócio muito legal nessa época, porque começou a se tornar uma parada muito legal. As pessoas iam lá comprar, eu nem conhecia, me seguiam ou escutavam um alô de alguém específico e começaram a ir no shopping atrás da loja Homem de Sapato. E eles voltavam. Depois ia lá no direct, eu ia lá no Twitter e falava assim, eu não achei a loja. Aí eu tive que pegar uma autorização para deixar na administração e os seguranças informaram que Homem de Sapato Tava era em loja na loja tal. tal. E, cara, começou uma parada muito massa. As pessoas começaram a abraçar mesmo a marca. E eu notei que a galera valorizava mais. A galera nem olhava pra marca. A turma Naquele momento queria, ali já a era. turma Já... queria ir pra bater uma foto segurando a sacola aqui. Isso ficou muito forte. Ficou E muito isso a forte. marca Homem de Sapato ainda nem não existia, né? Não, isso tô Era, falando era Era ele, ele. né? Era Tu ele. era Era- o. É. Era. Isso 2012, 2013. Tanto é que quando foi pra passar desse sentimento pra ir pra marca mesmo, quando começaram a chegar os sapatos, quando eu ia fazer um atendimento na casa do cara, eu batia uma fotinha segurando lá na sacola dele e os caras postavam. Na época, o Instagram, se tu tinha 10 mil seguidores, eles entregavam pros 10 mil, né? Então, assim, era uma entrega muito rápida. Aham. Então, isso começou a ficar muito rápido. Então, assim, aí foi indo, e ficou muito forte isso de clientes e clientes novos, tá? Muita gente imagina que eu trouxe, que vieram muitos clientes da outra. Nada. Se eu tivesse esperando isso, eu tava ferrado. E quando de fato isso virou a marca Homem do Sapato? Agora vamos. É isso que eu Pronto, queria falar, né? Pra gente mudar esse É. capítulo, as pessoas já entenderam mais ou menos como foi o teu começo, né? E agora falar do lado mais empreendedor mesmo da parada, né? Assim, você começou como vendedor dessa marca, começou a fazer esse investimento aí, né? Que seria o Ads atual, né? Ou Sim. seja, começou a investir em mídia, primeiro em você, e como foi que agora, nessa nova roupagem agora, como Homem do Sapato agora, né? Já oficializada, a primeira loja abriu em 2014, ali na Exato. Torres Câmara, né? E eu vejo que tem um passagem que é muito bacana você falar assim, né? Ó, 2014 abriu a primeira loja, 2017 iniciou o processo de franquias e 2018 veio a flagship, que é o que a gente conhece hoje ali na Virgílio Tava, que é uma loja incrível, né? Pronto. Como é que é já essa nova fase agora como empreendedor da Homem do Sapato? Ei, Vini, e eu vou emendar a pergunta o Jonathan, sobre a tua estratégia de criar a comunidade, né? De criar a comunidade Homem do Sapato, né? Na construção da Na marca, construção né? da marca, exatamente. Que eu acho que isso é bem rico. Não. E quando a gente nasceu, né? 2014, que nasceu finalzinho de 2014 a loja, né? E foi muito rápido isso, tá? Então, como eu não tinha loja, era mais delivery, era mais entrega. A gente abriu no final de 2014 e 2015 já expandiu ali. E vale falar, vale ressaltar, né? A gente tá conversando. Todas as pessoas que comentam a loja falam assim, fica ali, como é o nome daquela ruazinha? Porque ali é continuação da Pinto Madeira. Pra quem não conhece, Pinto Madeira é o centro da cidade. E uma loja que tinha uma churrascaria em frente, que eu fui lá por conta lá do Bato Papai. Na verdade, quando eu abri, fechou o Bato Papai. Mas eu tive uma grande sorte de ter o Cantinho do Frango. Que foi surgindo na sequência, Um né? público muito massa. Então, uma loja que não tem nada a ver,
Totalmente fora de É, eixo. é bastante legal esse negócio específico, que eu sabia, pô, é uma marca nova que ninguém conhece e não tinha vitrine, não sei se você lembra. Sim. Era só um vidrozinho e tal. E eu não tinha um vendedor. Era eu, a minha esposa ficava no caixa e a tia dela ficava no estoque. E o que é que acontecia? Eu disse, cara, mas eu preciso ter alguma coisa para chamar atenção. Aí eu contratei um segurança, terno e gravata, que era estratégia. Porque o cara passava um nome Homem de Sapato em uma rua do nada, que não tem nada ali, só churrascaria. E olhar uma loja e o cara lá de terno e gravata, e ele não conseguia nem ver preço na vitrine, porque o sol não deixava. E isso foi muito legal, porque eu sempre tive esse cuidado de falar assim, cara, a galera tem que respeitar de algum momento. Eu tenho que chamar atenção de alguma forma. E aí passou esse processo, aí começou esse assédio muito grande de franquia. Só que eu não queria muito franquear, sabe? Por alguns traumas de suporte, isso tudo, Isso tudo da experiência anterior, da né? experiência anterior. E eu disse, não, vai ter que ser tudo a expansão, vai ser filial e tal. Aí você começa a estudar, você começa a entender um pouco e Começa ver também a ser muito assediado, né? vários casos lá de gente botando muito dinheiro para entrar, para abrir franquias e abrir de qualquer jeito. Vale ressaltar que na época eu estava sozinho no mercado disso, do diferente, né? Que antigamente o homem só tinha um preto e o marrom e aquela brincadeira É um toda. mercado muito tradicional, né? É, Ainda hoje, eu ainda acho que, é. apesar de ter evoluído, né? Mas são poucas Mas ainda marcas que ainda é um mercado o muito cliente ele tradicionalzão, né? tem o mesmo sapato 10 vezes, ele compra o mesmo sapato, a gente é meio assim, eu sou assim. Então as pessoas imaginam que eu sou totalmente ousado, não, eu sou clássico igual várias pessoas. E uma coisa que eu sempre tinha um cuidado muito grande de botar os pezinhos no chão, porque eu já vivi muita coisa, sabe? De altos e baixos. Então eu disse, cara, eu só vou expandir se for diferente, se for muito seguro. Então comecei a estudar essa nova formatação de franquias. Tanto é que a nossa formatação do nosso segmento, tá? É a única que o segmento de royalties é um pouco diferente. Depois a gente conversa um pouco só sobre isso. E o que foi legal foi que eu quis começar como mando figurino. Eu, tipo assim, como realmente o certinho. Vou criar outra empresa, que aí eu fiz a Que é a criação franqueadora, né? que é lá da franqueadora, que é um sapato franchise, sempre dividindo tudo. Então isso vai cuidar das minhas franquias. Como tinha muito assédio, eu tinha que selecionar muito bem os franqueados, os primeiros franqueados. O que foi o meu acordo para mim abrir a primeira franquia em 2017? Eu só vou abrir 3. Vou passar 2 anos. Pode ter. Vem gente. Só vou abrir 3. Tá na minha cabeça, tá mapeado. Só vou abrir 3, só vou abrir 3, só vou abrir 3. E tanto é que a gente fez isso, né? A gente abriu João Pessoa, depois abriu Teresina e Salvador. São mundos totalmente diferentes. A gente apanhou, veio, voltou, O construiu. homem é diferente, a cultura é diferente, né? Totalmente diferente. A gente já vendia muito online, porém a gente não tinha expertise. Eu nunca tinha experiência disso na vida, né? E acabou que quando a gente foi para formatação franquia, essa parada lá da comunidade foi muito legal, porque a marca abraçava muito isso. Os clientes eles se sentiam como se fossem donos da marca, certo? Casos e casos, até hoje acontece isso. Rola um postzinho na loja que um cliente não acha legal. Olha que louco, gente. A gente tá 8 anos no mercado, 5 anos de franquia, tem um cliente amigo. Cara, só cuidado aí, esse post aí. Porque meus amigos estão conversando assim, será que vai dar problema pra vocês? Que tá um homem de frente pro outro. Cara, é todo jeito. Eu faço é rir. Porque quando É a marca legal. essa comunidade que o É, William falou e cara. cria fãs, né? Eles Fãs. começam a eles querem Exatamente. Eles proteger, querem né? proteger. E os meninos do meu marketing falavam assim, cara, ele tá louco, ele tá... É uma foto normal, só um homem e o É outro porque no fim não é o conversando. Aí caso eu qual é disse, a mas tá pauta, né? tudo Mas é bem. o cuidado que a galera É o tem pra poder. cuidado, eu vejo sempre por esse lado, é o cuidado. E quantos clientes iam na loja só para deixar um cliente amigo ou ligava para me falar assim, eu tô mandando o cara aí agora, cuide dele e tal. E a rede social, ela me aproximou muito com isso, principalmente desse lado artístico, né? Que ajudou bastante, aproximou esse nosso elo também, tanto não só com Xande Avião em específico, que Ah, entrou lá na parceria de 2017, Não, foi diga de muito passagem bacana. que a HS hoje veste ou já vestiu, você pode até atualizar a gente, né? Artistas como Rodrigo Faro, Gustavo Lima, Jorge Mateus, o próprio Xande que você citou, o Wesley Safadão e até bateu no Whindersson Nunes, né, cara? Aham.
Isso E- deve ter muito mais, né? Isso aqui Não, que eu... e foi muito bacana. Como é que é? Como é que foi chegar nesses caras e qual o tamanho da relevância que esses artistas têm no teu negócio? Hoje, no início que eu digo, de 2016 para lá, foi muito forte isso, certo? Influenciava realmente de forma era de uma forma tão bacana e sempre também eu tive o cuidado de não só usar isso. Tem muita gente que me acompanha atrás, tem épocas que eu sempre batia forte e hoje mais. Hoje eu calço até mais artistas, só que eu não preciso postar. São Mas são momentos também, viraram né? clientes São momentos também. também da... E quando você puxa lá atrás, foi muito legal. Até todos teve um caso com o Faro, que hoje os caras eles são meus brothers mesmo, sabe? Tipo, fala comigo meia-noite, falando de sapato ou não, ou me convida pra casamento, me convida pra aniversário. E isso é legal. E eu não sou pentelho também de estar falando com eles também muito, que eu sempre tive muito isso aqui. Eu disse, cara, também não posso estar isso. Tanto com o Jorge Mateus, Luan. E com o Faro foi muito bacana. O Faro, eu tava. Isso foi 2016 para 17, eu acho. O Faro pegou, entrou em contato no direct comigo. Pelo Homem de Sapato, falou assim: Estou chegando em Fortaleza, porque a gente vai fazer uma tal, tal, tal. Aí me deu um número lá do hotel onde ele ia fazer, ou lá do. Era tipo lá de uns casos normais, que era tipo umas coisas específicas que eles iam fazer aqui. Vem fazer um trabalho aqui, um job É, aqui. e ele me chamou no direct. Eu, cara, que massa. Aí, beleza, eu marquei. Quando eu cheguei lá, entrei lá no quarto dele, tinha 8 pessoas lá da produção dele. Isso me marcou muito. Acho que de todas as coisas que me marcou, isso foi muito forte. Forte. Eu cheguei, aí eu me tremendo todo, aí ele logo quebra o gelo, ele logo botou logo o café. Eu digo, gente, ó, aquele é o Jonathan, aqui é o Jonathan, Homem de Sapato. A marca dele não existe aqui no Brasil. Aí ele começou a falar, 2016, ele começou a falar coisa. Aí ele fala, gente, a história dele é tão. Aí eu, caralho, como é que ele sabe disso? Ele, gente, tal, 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 pô, é muito legal. Se liga aquele sapato de tal, tal. Aí ele, Jonathan, uma coisa que mais me marcou foi aquele teu vídeo jogando café num sapato de camurça que tu impermeabilizou. E eu, putz, ele viu esse vídeo, tipo, ficou na cabeça do cara, o cara falou pra todo mundo. Isso foi de uma maneira tão legal que eu já fui muito nervoso. Quando ele me tranquilizou, eu disse, cara, eu tô no caminho certo e Certo. é isso daí. Então isso, pra mim, marcou porque depois eu comecei a ver, por mais que você tá fazendo aqui as coisas, você pensa que ninguém tá vendo, Uhum. mas muita gente tá observando, muita gente tá, é, quer, como é que eu te falo? Eu sempre ficava me ligando muito disso de cópia, sabe? E depois que eu comecei a notar isso, que não rola isso. Se você fosse preocupar com isso aí, você tá louco. Então, e sempre tudo lá na nossa vida, eu sempre joguei. Eu disse, cara, se for, depois vai vir, mas eu sou o primeiro a fazer. Então, O... Vai, Teve, vai teve, concluir, teve, Tron, que alguma, teve algum artista ou alguma personagem, ou a mesma pessoa que você, cara, meu sapato tá chegando aqui, eu vesti esse cara, teve algum outro caso que você, pô, foda esse aqui. foi lá do Neymar, né? Menino Ney. Foi, menino Ney. 2017, ele veio fazer um jogo aqui em Natal. E um dia antes, o Tirulipa falou comigo, né? O Tirulipa me ligou, eu tava na academia. O Tirulipa, cara, Neymar quer um sapato teu? Aí eu disse, cara. Aí eu, aí eu já tinha comentado pra ele. Eu disse, cara, eu queria muito fazer um sapato pra ele. Aí ele disse. Aí quando ele falou isso aí, minto, não foi um dia antes, não, foi umas 2 semanas antes. E ele disse, ele vai vir pra cá, tal, tal, tal. Aí eu digo, sério? Eu disse, mas vai ser em Natal. Aí eu disse, tu consegue fazer o sapato dele? E eu já tava na minha mente o que ia ser, porque, tipo, era dias antes do Dia dos Pais. Aí o filho dele tava, sei lá, com 2 anos só. Aí eu tive a ideia de fazer um slip-on e fazer o desenho do rosto dele e o rosto do filho com micro diamantes, assim, micro diamantes. Aí eu fiz esse desenho. Aí eu fiz de micro diamante e tal. Aí eu fiz o esquema total pra gente poder ir pra lá. Aí quando foi no dia lá de Natal, eu fui lá, conheci ele. Foi muito louco, sabe, cara? Eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele.
Ele falou algumas coisas da marca, deu os parabéns e... Só que foi uma maneira tão massa, sabe? Tipo assim, de você sabe que ele não precisava ter, mas ninguém nunca fez um sapato com o rosto do filho. O filho tinha acabado de nascer. E eu disse, cara, o que é que vou ter uma homenagem maior pra ele? Ele tem o que ele quer, né? Uhum. Então teve isso. E um dos casos mais legais, inclusive eu tô aqui com ele aqui, eu vou até mostrar pra vocês como isso aí eu guardo ainda, como é bem legal. As pessoas sempre perguntam, cara, como foi que tu fez o sapato do, tipo lá do casamento do Whindersson, casamento lá do Carlinhos Maia, né? Uhum. Eu tava, olha aqui a mensagem. Eu tava voltando pra casa e recebi essa mensagem aí, eu tava no Smartzinho, quando ele fala, bebê, né? Aí Foda, cara. eu, né? Foda, foda. O Whindersson aqui e tal, cara, tu quer fazer o sapato lá do meu casamento? Aí eu disse, cara, isso aqui é fake, não é ele. Aí eu parei o carro e eu comecei a falar. Aí eu vi que era ele. Aí o que foi que ele fez? Alinhei, eu fiquei bem tranquilo, né, tal. Aí ele já tinha uma ideia na cabeça do que ele queria. E o que ele queria, nenhuma marca poderia dar. O dinheiro do mundo pagava o que ele queria fazer. Então, qual foi a ideia? E eu também eu tinha que vender o meu peixe. O cara, eu preciso sentar contigo, preciso elaborar contigo esse sapato. Ele disse, pronto, eu tô indo pra Fortaleza semana que vem, eu vou ao teu encontro. Aí tanto é que ele foi ao meu encontro, foi lá no escritóriozinho, Aham. lá na loja da Torres Câmara, parou comigo, sentou, inclusive a gente tem uma foto até hoje disso, e ele desenhou o sapato dele. E o dele é uma pegada muito especial, esse cara é muito especial. É tudo que a galera faz ainda mais um pouco. Que realmente, o primeiro casamento que eu vi que o cara incorporou mesmo, cara, do tamanho que ele era, que ele é, na época ainda era mais foda também, tipo, a gente elaborou um sapato, ele queria casar de branco, era o sonho dele casar de branco, só que branco, pra quem é o mais difícil pra você fazer um sapato branco. O sapato tem que ser branco, o certo, como manda o figurino, claro. Uhum. A Loki casou de sapato preto, beleza, você casa com o que quer. Porém, eu queria também uma pegada diferente. Tanto é que a gente escolheu um Oxford Nude e tal, ele escolheu os traços. E o mais que me Foda, marcou cara. Foda muito, pra falar. muito, foi ele. Eu conversei com ele assim, mas tu sabe que vai fazer calo, né? Ele, cara, e na festa, o cara vai fazer calo. Eu disse, mas pode usar de meia. Não, mas mesmo de meia. Ele disse, eu posso fazer outro pra minha festa? Eu, pode. Pronto. Então o outro tem que ser do conforto do que tu já usa, meu. É porque ele já usava meu sapato, só que a gente não se conhecia. Aí, cara, pode ser um slip-on. E aí eu fui o que É porque fez? na festa não vai sair. Não, e o slip-on branco. Então foi massa, que era só um iate. E olha que massa. Ele, cara, dá pra me botar as palavras ditas na hora do sim? Dá. Aí a gente começou a desenhar. Aí, cara, eu chorei nesse dia. Ele começou a escrever 7 palavras. Diz, amor, né? Claro, carinho, respeito. O respeito ele botou bem ênfase. Respeito, companheirismo, tal, tal. Eu tenho esse sapato. Eu vou até mandar pra vocês a foto aqui dele. Massa. Quando Nossa. ele mandou esse sapato. Que ele ia usar. Cara, foi foda. Ficou pronto o sapato. Ele me mandou o convite. Eu fui lá pro casamento dele. Quando chegou no casamento, ele, horas antes do casamento, tava com Erasmo. Erasmo, Sim. eu nem conhecia quem era Erasmo. Eu cheguei lá no hotel 2 horas antes de um casamento mais Sim. esperado da internet do Brasil. Eu era o cara mais visto. Ele tava lá tomando um suco, sem blusa, sentado, e a gente conversando, ele contando, explicando da marca pro Erasmo, que o Erasmo não conhecia e tal. Eles, cara, essa marca que é disso, olha isso aqui. Aí ele mostrando as fotos do sapato, beleza. Aí o cara, horas antes do casamento dele, tá aqui. Beleza. Foi lá, a gente montou os looks, foi lá embora. E 7 padrinhos estavam usando meu sapato. Cacá Diniz, né? Os meninos tudinho. E muita gente tava usando. Aí tinha mais 2 artistas também. Só que o dele foi massa. Quando foi na hora da festa, ele sumiu. Aí foi no dia quando eu vi que a internet era a internet. Ele sumiu pra mudar de roupa e tal. E a gente tava curtindo, tava até com Coimbra. A gente tava perto do palco, tava tomando umas e a gente conversando. Cara, de repente meu celular começou a esquentar. Mas esquentava mesmo, de verdade. Esquentando, esquentando. Eu, cara, que porra é essa? Quando eu botei, quando eu
Deu um refreshzinho lá, F5zinho atualizou. Nada. E o meu celular tava travado. Aí eu resetei, voltei. Quando eu voltei, eu ganhei 20 e poucos mil seguidores. Que porra! E o Instagram não caiu, né? Aí eu achei até estranho. Muito bombado. Aí quando eu fui ver, ele fez a menção. Ele tava sem stories há 3 dias. Não sei se algumas pessoas lembram, ele tava 3 dias sem stories. E o primeiro stories foi se arrumando no quartinho e vestindo o sapato e botou assim, aumento de sapato e 2 carinhas de choro. Bem grande o arroba. Só um. Falei, só um. Nossa, se eu tô arrepiado. Só um. Eu lembro só um. E só assim, chorando. Com as letras lá do sapato. Meu irmão. Cara, pra mim isso aí marcou até hoje. Claro que eu fiz sapatos lá de vários casamentos. Fiz de Carlinhos Maia. Eu fui pra lá a pedido do Carlinhos Maia, que veio atrás de mim também disso. Então, assim, isso daí são coisas que eu acho que vai dar pra mim explorar mais agora. Umas coisas que a gente tava até conversando sobre isso. Sim. Isso aqui tá muito forte ainda. Eu tô falando coisa aqui de 2018, né? 2019. Então, hoje isso me ajudou bastante. E eu era até pra ter explorado mais isso, mas foi uma coisa tão de verdade do cara, sabe? Que eu disse, cara, isso não existe. Esse cara... Ei, Jonathan, Jonathan, e tu eu vai acho ter que. Só uma observação William, rapidinho aqui. Primeiro, tu vai ter que voltar, cara. Certo? Porque assim, ele começa a contar as histórias, um contador de história, né? Então, assim, a gente vai marcar um outro episódio pra falar sobre franquias também e outros causos que eu acho que é legal. E perrengue também, que você deve ter Aham. vários perrengues também. Mas eu não sei qual foi a pergunta que eu ia fazer. Eu queria, pra gente finalizar, fazer 2 perguntinhas aqui. Uma era em relação àquele calçado lá, que eu até tava brincando com você mais cedo, né? É Lobotan que chama, é? Versão cearense, versão Nordeste. É o Show da- Arbor. É o... Rapaz, nem me fale dessa linha lá. É a... Certo. Essa é uma versão do Caliban, né? Ele é a linha Arbor, que tem um pouco de inspiração da Bottega, né? Bottega Bottega. Veneta. É. Porém, ele tem as nossas particularidades total, que é um loafer, um derby, são 4, né? Um loafer, um derby, um Chelsea e um de buridãozinho, né? Que eu pensei que era o que ia me vender menos e é o que mais vendeu. E eu fiz lá da pré-venda dele agora, né? Então... ele já deve Mas tá fala chegando um agora. pouquinho, já que a gente entrou nessa, Já entrou fala um nele. pouquinho Como é que ele dessa case nasceu, aí, né? como é que foi que você promoveu esse produto, cara? Porra, a Ah. história é curiosa e, como eu falo, né? É o básico bem feito, né? É. Então, Vem cá, assim... e é a história, né? É a Sim, história, que é o que... sim. Exato. E foi de verdade e tá lá no meu Instagram. Eu fui pro aniversário lá do chão de avião e o look era de preto, né? E eu disse, cara, eu vou usar o quê de sapato? Eu tenho que chegar chegando, né? E não existe sapatos masculinos com solado verde. Não tem. Não existe, pronto. E eu, cara, o que é que eu vou fazer? Aí um dia antes eu peguei, olhei pro meu sapato, um dos sapatos que eu tinha acabado de lançar, e olhei, cara, e fui numa loja de tintas aqui de Fortaleza, comprei um spray, isolei o sapato todinho e pintei. Aí a minha esposa até, meu Deus, tu vai com isso aí, se isso descascar, não sei o que, eu disse, meu irmão, sei lá, vai estar tudo escuro, ninguém vai ver nada. E esse jet, ele brilha no escuro, se eu vou chegar chegando. Aí foi do nada isso. Aí quando chegou, aí eu fiz um vídeo disso, fazendo essa brincadeira e tal. E não falei que era spray, tá? Isso é muito importante. Por que que eu não falei que era spray? Senão muita gente ia querer pintar um sapato, pensava que se você pintar um sapato vai dar certo. Não dá. Ele vai descascar. Não tem como. Tu vai usar uma vez e o bicho vai ficar descascando. É muito ruim. Enfim, fiz. De verdade. Fiz um pouquinho da sementinha para dizer, se compensar, eu faço a matrizaria. Porque, para quem não conhece, para você fazer uma matrizaria, principalmente uma massa verde, você precisa de uma quantidade mínima. E um solado de massa verde, ele é muito caro. Esse solado em si, ele já tem que ter um investimento muito alto. Não, esse é um famoso MVP na prática, né? É. Aí É tu o foi que- pro evento, lançou o sapato e aí? Aí eu lancei o sapato. No outro dia, se eu abrir o meu direct aqui, uma galera pedindo sapato. Muitos. Muita gente que não era mais nem cliente, que foi para outras marcas de fora, foi se posicionando. Foi Só passear, né? só que tava bacana, porque, tipo assim, ninguém tinha. E eu não podia falar que era pintado. E muita gente pedindo emprestado pra usar. Tanto é que eu acabei de emprestar agora pra um amigo médico que vai ter uma festa dele amanhã, e ele já comprou o Arbo
Aí eu emprestei o meu é a mesma numeração dele, só que já não é o com tinta, né, claro. E eu não emprestei, eu não podia emprestar. Eu até queria emprestar, mas como é que eu vou te emprestar um sapato pintado? E ninguém podia saber que era pintado. Beleza, fui lá, isso foi em março, tá? Aí abriu, tal. Testei de várias maneiras. Possibilidade de eu não ter que investir tão alto, que é 60, 70 mil reais pra você investir em uma linha verde. Feminino não, feminino a gente já conversou isso. Feminino bomba tudo. Botar um sapato rosa bom, um solado rosa, tudo bom. Mas o masculino não. E o foi que eu fiz? Aí fiz uma pintura especial em Franca, testei, descascou do mesmo jeito. Quando foi agora, consegui contar a história realmente dele. Falei, cara, eu preciso desse sapato. O problema é que a gente até falou, o problema não é só o solado, o problema é EVA, certo? Que ele tem quase 1 centímetro de EVA, que é por isso que dá esse conforto dele também. E o EVA da cor é quantidade mínima, é muito caro. Não, eu acho, Revirão, vira de couro. eu acho essa história maravilhosa Total. de como você Vira fazer de um boa, MVP que você borracha, Muito Viabilizou. obrigado, Brandão. Viabilizou o produto e agora sim, uma vez viabilizado, uma vez você entender que tinha demanda para ele, você teve coragem de fazer Cara, e um investimento. pelo que a gente conversou, isso faz parte Sim. do teu conceito, né? Sempre tem esse processo de validação, né? Sempre tem isso. E isso, do início da marca, de 2014, eu já fazia isso demais. Sim. Por quê? Eu não tinha dinheiro para me comprar muito estoque, então eu ia, finalizava um sapato de amostra e jogava na internet. Pum. Com os mules, depois, em outro podcast, eu quero falar da história dos mules, que eu fui o primeiro aqui mesmo. Então, assim, os mules de 2016 para 2017 eu batia sozinho. Quando eu joguei só para ver qual era, a turma, todo mundo ficou doido. Então, esse verde foi muito isso. E depois eu consegui. Eu fechei os olhos e falei assim, cara, eu vou ter que investir. Não sei o que é que vai dar. Tinha que vender primeiro para os meus franqueados, né? Que são os Sim. meus primeiros clientes, para eles comprarem a ideia, porque a quantidade é muito grande. E comecei a jogar. E teve uma resposta muito bacana. Até porque é um sapato que depois eu vou explicar para vocês o que é a Arbo, tá? Arbo, ele é o primeiro produto de uma nova vertente que tá vindo, certo? Primeira mão eu tô passando para vocês. Possivelmente o lançamento vai ser o final desse mês. Vai ser uma linha PRTY, que vai ser praticamente uma nova marca da Homem de Sapato dentro da marca, que ela é Homem de Sapato / Jonathan. Que o Jonathan, não é que o Jonathan, mas você não assina todos os modelos, a gente assina, mas a marca foi para um caminho comercial legal, até pra gente poder abrir mais lojas e escalonar. A marca é comercial, sim. Porém, eu participo de alguns processos, mas hoje não tem. Hoje a gente tem uma baita equipe, a gente analisa processos e tal. Porém, não. Priority, ele é mais do que isso. Ele é, de novo, o resgate daquele Jonathan lá atrás. Sim. Que eu faço o que eu quiser. Hoje eu não tenho... Hoje, por responsabilidade, Fortaleza, que é da Comércio, que a gente estava até conversando sobre a hold e tal, ela não se responsabilizou com isso. Quem se responsabilizou com isso foi a minha empresa de São Paulo, que é a Aumento de Sapato São Paulo, que é a que tem um braço lá do meu e-commerce. Então ela comprou, teve esse investimento para vender para as franquias. Por que, Jonathan? É injusto eu chegar para Fortaleza e botar isso. Então a gente entende até isso aí. E quando eu nasci, eu disse, não, esse vai ser o primeiro produto. Então, o que eu vou passar para vocês? Esquece tudo que vocês Ou seja, conhecem vem o sapato. Vem aí uma costela, né? Que ou seja, Vem. É um braço, é É um braço. uma nova frente da... Cara, eu já e da ouvi essa experiência. história. No outro podcast, vale a gente focar, ter um foco nesse contexto também, viu? E outra, esquece, eu tô falando para vocês conhecem tudo do mundo da moda, principalmente marcas de fora. Esquece, meu irmão. Esquece o que essas marcas trazem de experiência, de caixa, de embalagem, de seda, de saquinho. Só para vocês terem uma noção, cada sapato vai ser num saquinho acamurçado, cada pé. Ah, Jonathan, as marcas já fazem, beleza. A caixa de experiência é uma caixa que nível Brasil nunca ninguém nem chegou perto. O Alexandre Birman fez um pouco parecido, mas a nossa não. E eu não vou falar isso, eu não soltei nada para ninguém isso. Eu vou lançar na loja. Todo mundo pensa que eu vou lançar a Arbo, mas eu vou lançar o primeiro produto lá da Priority. E pode esquecer, meu irmão, eu vou fazer 50 unidades e acabou. É isso Vai aí. ser tudo que eu pirar na minha cabeça. Eu vou fazer um sapato, sei lá, de uma luz dentro, eu vou fazer. Então, assim, é tudo que é da cabeça do Jonathan. Tanto é que é Homem de Sapato / Jonathan. Que aí é esse primeiro braço, sacola diferenciada, tudo. Vamos marcar mais um dia para poder a gente falar sobre isso. Antes da gente ir pra pergunta final, Jonathan, eu queria só... Eu sei que a gente tá com o tempo aqui estourado, viu, Brandão? Eu sei disso, cara, tá? Mas eu queria que você passasse uma mensagem, tá? E falar um pouquinho de haters, mas eu vou aproveitar um comentário só, certo?
O que é que você tem que dizer para aquele cidadão, vamos botar assim, pra gente não... A gente suavizar, romantizar esse comentário, certo? Que chegou pra ti há um tempo atrás e falou assim, tua marca tem data de validade. Que mensagem você pode passar para pessoas, para empreendedores que passam por esse processo, né? Que escutam querem- isso, né? Que escutam isso, né? Eu tô pegando o seu case Aham. para que você passe a mensagem, né? Que mensagem a gente pode passar para aquelas pessoas que tentam enterrar o nosso projeto? Nosso sonho, né? Exato. Acho que quando você tá, principalmente, a gente até estava conversando com isso, a gente tem várias ideias, né? Eu mesmo, se eu não parar, que eu tô com ideia aqui até, mas quando você tem um foco realmente, tipo, no meu momento que eu recebi esse comentário, eu tava num meu, acho que um momento de êxtase na minha vida. E naquela roda que falou disso, um cara tinha uma grande expertise, era empreendedor, inclusive no segmento também de moda. Quando você recebeu aquilo ali, a primeira coisa que você vem de cara, você pode estar bem que só, tá? Você tem que primeiro analisar de verdade da maneira que isso vai te atingir. Se isso te atingir muito e te recuar mesmo, você tem que rever até alguns conceitos seus mesmo. Uhum. Tipo, é isso mesmo que eu quero? Ajudou isso até pra mim, porque eu pintei e falei assim, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que minha marca tem data de validade por uma questão de eu ter que De mercado, de mercado, que eu tenho que abrir para o feminino, que eu tenho que abrir para um vestuário, senão eu vou quebrar? Digo, como assim? Aí você começa a ver. Porque assim, ninguém para o empreendedor que realmente quer. Ele pode se bater na parede lá de cima porque não achar. Então, assim, vai acontecer isso geralmente pode acontecer. Isso eu nem dou exemplo de família, tá, pessoas, né? Sim, muitas vezes Sim, acontece total. pessoas próximas a você, né? Família, pra mim, já entra no ouvido e sai pelo outro. Assim. Não é nem coisa, mas principalmente quando você escuta de alguém, hoje, você pensa que eu não escuto, até semana retrasada eu tava com um baita empreendedor e ele me abriu a mente de uma coisa, mas ele falou de uma maneira legal e eu escutei, eu não fiz o bloqueio da minha linha que eu ia fazer, mas eu entendi o lado dele, respeitei e fui. Quando chega onde algo assim realmente que é pra te parar, porque tu tá incomodando ele. Sim. E quando eu fui notar que o segmento dele também tinha calçados, é só um perfume que eu não vendo o que eu para vender. E o pior que teve até uma situação a mais mesmo, até que eu tava até explicando pra vocês. No outro dia eu mandei foto pro amigo dele lá do meu faturamento e tal, porque ele disse lá na frente de todo mundo que eu não vendia 500 pares mês. Não sei se como assim, ele disse que era mentira. E na minha lata, tipo assim, você. Mas isso, gente, se antigamente acontecia hoje ainda mais do que isso. Oxe, Se você abrir o meu direct, isso que tem pré o também. que se destaca, meu Total, amigo. meu filho. É um convite para um cara marcando. Mas Exatamente. isso me fortaleceu. Até Sim, depois sim, eu contei a sim. história que depois eu fui pros Melhores Danos e tal. Massa. Cara, é aquele momento. Tamo acabando, né? Will, aquela Cara, pergunta. dá pra gente chamar aqui o Jonathan mais uns Não, duas já, vezes, já, entendeu? já vamos marcar aqui na agenda aqui. Cara, aquela perguntinha final, eu sei que te cortei também, até te peço desculpa, viu, Will? Mas aquela perguntinha final aqui pra gente fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio. Bora, vamos lá, Jonathan. Por que moda é foda? Moda é ação, né, cara? Moda, eu acho que moda pra mim é vida, né? Assim, é vida. Acho que às vezes eu até me pergunto, se eu não fosse pro lado da moda, eu ia o que era que eu ia fazer disso, né? Então, assim, eu acho que sempre desde quando lá atrás, eu tinha muito isso muito forte com moda e às vezes eu até me perguntava, será que, será, como é que eu falo? Aí depois tu corta essa porra aí. Mas né? Não, mas é isso, cara. Moda pra mim é vida, né, cara? Acho que eu vivo isso, né? Cara, assim, Massa. toca na alma, né, velho? É. Assim, essa Show. pergunta muitas vezes faz o cara refletir assim Total. e passa um puta filme na cabeça. Mas moda é isso, ó. É que você falou, é essa conexão, é esse sentimento, é essa alma, é esse transcender, né? Jovens, cara, episódio. William, puta que pariu. Brandão, bate a mão também aí, Brandão.
Brandão curtiu hoje, viu, cara? Episódio foda. Gratidão pra você que chegou até aqui. Siga a gente nas redes sociais, @Moderfoda no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Curta e compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu sou o Vini Souza, @Vini Souza 3 underlines. Ao meu lado. William Marques, @William Marques. E quem quiser achar o nosso amigo, acha onde? @Homem de Sapato, que é o da nossa Sim. marca. E @Jonathan, né? @Jonathan, JHONATAN. Só Jonathan. Boa. Valeu, galera. Tamo junto. É com você, Brandão.